E aí um tema que você tinha sugerido para a gente falar é de liberação miofascial. Por que a liberação miofascial vem ganhando espaço nas salas de musculação? Você até falou, por exemplo, para poder trabalhar o músculo em posição mais longa, né? Preparando. Mas qual seria a aplicação? Primeiro, liberação miofascial na musculação, como é que ela poderia ser feita? Manual? Legal. Como é que é essa? Legal. Um primeiro ponto a destacar. Quer dizer, desculpa, explica primeiro o que seria a liberação miofascial. O primeiro ponto a destacar, a desconstrução do termo liberação miofascial aplicado à nossa realidade. Existe um autor chamado David Bem e ele publica uma crítica à expressão liberação miofascial quando conduzimos manobras de automassagens com auxílio de um rolo de espuma, por exemplo. Segundo aqueles autores, o estímulo, a pressão gerada com auxílio de um rolo de espuma, então imagina, eu estou aqui, coloco um rolo de espuma sobre o latíssimo do dorso, posiciono o decúbito lateral e rolo sobre ele, massageio. Aquela pressão exercida não seria suficiente para alterar agudamente a extensibilidade da fáscia. E aí ele pontua, não há liberação miofascial. Mas eles usam um termo que muito me agrada, soa bem, manobras de automassagens. Ou seja, as manobras de automassagens hoje ganharam um status equivalente ao que atribuímos aos alongamentos. Em linhas gerais e de forma objetiva, liberar, aspas, massagear versus alongar resulta exatamente no mesmo aumento de amplitude aguda de movimento, a revisão sistemática de desfechos crônicos, aumento de amplitude cronicamente, em decorrência das manobras de automassagens. Então, eu tenho uma ferramenta que está entrando nas salas de musculação como uma alternativa ao alongamento. Aquele aluno que no início da sessão alongava e hoje ele está massageando latíssimo do dorso, paravertebrais, complexo adutor do quadril, quadríceps. O indivíduo que passou por uma reconstrução de cruzado anterior vai iniciar um treino com ênfase em quadríceps. Por que não massagear no início da sessão? E qual é a comparação que chama mais a atenção entre as manobras de automassagens e os alongamentos? É que, em decorrência dessa, espera-se menos prejuízos para o desempenho obtido na sessão de treinamento de força. Quiçá, um aumento do desempenho. Perceba, massagens. Então não teria o efeito concorrente. Não existiria aquele efeito, vamos imaginar, negativo, atribuível ao uso do alongamento. Esse é um primeiro ponto. Então a literatura mostra, pelo próprio David Ben, eles publicaram um editorial, dizendo assim, olha, alternativas à flexibilidade, ao exercício de flexibilidade. E ele compara manobras de automassagens com rolo de espuma versus alongamentos, treinamento de força, que enseja aumento de amplitude versus alongamento, as pistolas, pistola de massagem, entendo, fica registrado. Apesar dele ser policial e ter porte. O cara não vai amanhã chegar na academia com uma pistola, atira, enfim. Mas essas pressões, elas se tornam uma alternativa factível ao alongamento. Então o aluno pode chegar, por exemplo, antes do seu atendimento e massagear paravertebrais, sim ou não? Pode. Para agachar em seguida. E eu quero resgatar essa questão do terra, essa discussão do terra. Ora, se eu realizo no terra um agachamento, também que seja uma extensão de quadril, combinada com extensão de joelho, o indivíduo que exacerba a demanda sobre paravertebrais e exacerba a demanda sobre outros extensores de quadril, isquiosurais, complexo adutor, eis que denuncia ali uma deficiência do extensor primário de quadril, glúteo máximo. Então, qual seria o procedimento antes dessa abordagem? Massagem sobre paravertebrais, massagem sobre complexo adutor de quadril, a pretexto de minimizar ou aumentar, a extensibilidade destes músculos para aquela sessão agudamente. Então, eu passei a utilizar as manobras de automassagens em 2016. Naquela época, nós não contávamos com as discussões hoje disponíveis na literatura. Mas, quando utilizava nas salas de musculação, era visto com certo, digamos que um preconceito no bom sentido da palavra. Hoje, nós encontramos nas salas de musculação o rolo de espuma. Nesta mesma academia em que eu atendi, na condição de personal, existe uma aula coletiva, só com rolo de espuma, só com manobra de automassagens. Pensa no seguinte
no seguinte cenário. Vocês lembram da relação que eu trouxe entre latíssimo do dorso e redondo maior? Redondo maior é inserido no ângulo inferior da escápula, suco intertubercular do húmero. Como eu vou alongar este músculo? Levo o ombro à flexão, uma rotação lateral, busco, e tento alongá-lo. No entanto, quando tento alongar o músculo redondo maior, ele traciona o ângulo inferior da escápula. Faz isso aqui, ó. Estou me referindo ao direito. Quando eu tento levar o húmero à flexão acentuada, o músculo redondo maior traciona o ângulo inferior da escápula. Legal. E aí? Eu posso, com o auxílio de uma bolinha de lacrosse, pressionar contra a parede e contra um músculo redondo maior, com o intuito de minimizar ou aumentar, a extensibilidade deste músculo. E durante uma puxada remada, ele se tornar, talvez, ou oponha, menor rigidez, quando, por exemplo, comparado à condição não massageada. É só um exemplo. Um músculo que eu tenho dificuldade de alongar, posso intervir com uma massagem, a pretexto de minimizar a rigidez oposta por ele, em uma sessão de treinamento cuja ênfase recairá sobre o próprio latíssimo do dorso. Outro exemplo, complexo adutor de quadril. Indivíduos que apresentam, digamos que, demanda excessiva de músculos adutores de quadril poderiam realizar as massagens com o intuito de priorizar as ações de abdução de quadril antes das sessões. Então, nós não deveremos, primeiro, esperar perda significativa para o desempenho. Alguns trabalhos registram aumento de desempenho. Massagearam quadríceps, obtiveram aumento de desempenho na cadeira extensora. Segundo, é uma alternativa ao alongamento. Ou seja, poxa, antes de uma corrida de rua, eu poderia massagear? Poderia. Ao invés de alongar, sim. E nas salas de musculação? Eu preparo aquele músculo, que eu costumo dizer, massageio inclusive o grupo muscular que será priorizado na sessão. ênfase em quadríceps? Vou massagear quadríceps. ênfase em latíssimo do dorso? Vou massagear latíssimo do dorso. Para aportar fluxo sanguíneo, diminuir a viscosidade desse fluido intra e extracelular, aumentar a temperatura, são os mecanismos discutidos. E, detalhe, não são mecanismos somente locais. Haja vista que há trabalhos que registram massagem em trícepsural em um membro inferior e aumento de amplitude agudo no membro contralateral. Caraca. Então, existe um mecanismo além do local que justifica esse aumento agudo de amplitude, que hoje já se discute como um aumento crônico, citando aqui essa revisão sistemática do Conrad. Nesse sentido, as manobras de automassagens vieram como uma ferramenta para ficar, sob meu modesto ponto de vista. Não se trata de uma moda. Ou seja, a ciência vem crescendo, trazendo discussões que passam a respaldar aquela intervenção. Mas o que eu vejo do colega? Uma certa resistência a algo que é relativamente novo. Opa, cara, não sei usar. Não sabe usar, faz o seguinte, investe no rolo de espuma, compra um rolo de espuma hoje e começa a massagear em casa. Lê o livro do Michael Boyle, Avanço no Treinamento Funcional. Primeira leitura. Lê o livro do Boyle, compra um rolo de espuma. Se você se arrepender do rolo de espuma, manda um direct para mim que eu compro de volta. Tem uma demanda bem interessante. Então é isso, professor. Deload Podcast, o seu podcast na educação física. Se você curtiu esse corte, faça a inscrição no canal e ative o sininho para mais novidades.